A paz do Senhor. Eu sou Maria Paiva. Bom, eu tô aqui gravando mais um áudio, né? Fiz há algum tempo atrás 2 áudios falando sobre a interpretação, né? Que a forma como as pessoas interpretam as escrituras, e depois diz que a gente aqui não tem entendimento das escrituras. Bom, por que eu falo isso? É porque nós fomos chamados para dar razão da nossa fé, né? As escrituras falam que nós devemos estar preparados para dar razão da nossa fé, da esperança que é em nós a qualquer um que perguntar, né? Então, nós temos que mostrar as provas do porquê cremos nisso, do porquê não cremos, né? Então, meu áudio é mais voltado para isso, para esclarecimento do porquê nós cremos nisso e porquê nós não cremos, né? E tudo baseado nas escrituras, já que tudo que a gente defende, a gente prova, né? Mostrando nas escrituras o que está escrito. Bom, algumas pessoas dizem, né, tudo enquanto ele bota culpa nos protestantes, ele diz que essa coisa de servir só a Jesus, né, é coisa de protestante, isso não existe, né? Isso é história de protestante, porque nós não podemos servir a Jesus sem servir aos santos, né? Enfim, ele diz que não tem a ver com as escrituras, né? E nós cremos nas escrituras, nós seguimos elas, né? Isso ele diz que é coisa de protestante, então vamos concluir, né, aqui neste pequeno estudo que nós vamos fazer, que Jesus e Paulo também eram protestantes. Por quê? Porque eles também defendiam o mesmo. Jesus mesmo defendia que nós devemos servir só a ele. Paulo diz que devemos pregar Jesus e servir a Jesus e não a eles, né? Como nós vamos ver aqui. E se é história de protestante, então nós podemos concluir que, graças a Deus, Paulo e Jesus eram protestantes, né? Que eles se morreram dizendo que era católico e agora já estão dizendo que é protestante. Para você ver como eles se contradizem e mudam de opinião muito fácil. Sem falar que o que é santo, né? Primeiro, eles não sabem nem o que é santo, né? Porque, segundo a tradição, o costume deles, santo é só uma pessoa que morre, que é beatificado pela igreja deles, que considera santo, pronto, é santo. Aquele que morrer, que a igreja católica não beatificar, nunca dizer que é santo, pronto. Por mais que ele tenha sido usado por Deus, ele não foi santo, né? Santo só foi os profetas, santo só foi Paulo, né? Só foi Tiago, só os apóstolos que foram santos, né? Então, o erro já começa aí. Por quê? Porque Paulo, ele não diz que santo é só eles que são apóstolos. Paulo diz que santo é todo aquele que é comprado e remido com o sangue de Jesus, né? E que crê em Jesus, invoca o nome de Jesus, onde quer que seja. Esses são chamados santos, né? Paulo, ele comprova isso. Ele fala isso em 1 Coríntios, no verso 1. No capítulo 1, no verso 1 e 2, Paulo ele prova isso, que todos os que são comprados com o sangue de Jesus, que servem a Jesus, que creem em Jesus, invocam o nome de Jesus, onde quer que ele esteja, ele diz que a esses é chamado de santos. Então o erro já começa aí, que eles não sabem nem o que é santo na vida. Vamos ver aqui, Paulo ele falando quem é santo, né? Diz assim Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sostênes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santo, como todos os que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, né? Ele está dizendo que é Senhor tanto dos apóstolos como dos outros que creem no Senhor e foram resgatados com o sangue de Jesus. Não é só eles que são santos, não, né? Todos os que foram comprados. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2, né? Sem falar que se a gente for levar em consideração que santo é só eles, né? Então nós vamos concluir que na metade do Novo Testamento, Paulo envia carta ao cemitério. Porque se santo for só quem morre, Paulo enviava carta às igrejas. Nós podemos ver na metade do Novo Testamento que em todas as cartas que Paulo envia à igreja, né, a igreja de Corinto, a igreja de Roma, várias igrejas, ele começa com a saudação, saudando os santos da igreja. Em nenhum momento ele faz acepção entre santo menor e santo maior. Ele sauda todos os santos, né? E se santo é só quem morre, então Paulo não estava enviando cartas à igreja das pessoas que estavam vivas, estava enviando cartas ao cemitério de Corinto, né? Então você já vê aqui, isso não tem lógica, né?
Então, Paulo ele chama de santo todos que foram santificados com o sangue de Jesus, que invocam o nome de Jesus, e não apenas os que morreram e foram beatificados por igreja. Porque isso assim, ele, na metade do Novo Testamento ele envia carta ao cemitério, né? Aquele saldo do santo da igreja. E se santo é aquele que morre, então Paulo estava enviando carta aos mortos, né? Então nós perguntamos aí se morto lê carta. Né? Outra observação nessa passagem, observe que Paulo ele cita apenas ele chama a igreja de Deus, né? E cita a sua localização em Corinto. Em nenhum momento Paulo ele fala da placa da igreja e nem dá nome à igreja, né? Porque a igreja ele diz ser de Deus, como muitos hoje dão nome, né? E ficam defendendo a placa de igreja. Paulo ele defendia era o nome de Jesus, não era placa de igreja não, né? Porque o nome exaltado acima de todo foi o de Jesus e porque a salvação é por Jesus, não é por religião e nem é por placa de igreja. Então nós fomos chamados para exaltar foi Jesus, não foi religião, não foi apóstolo, não foi profeta e nem foi placa de igreja não, né? Então eles falam para esclarecer sobre isso, né? Será que servindo a Jesus nós podemos servir a outros, né? Será que servir só a Jesus, não servir aos servos dele, é história de protestante? Então, o Jesus mesmo falou que nós temos que decidir a quem servir, porque ele disse que nós não podemos servir a dois senhores, não. Ou nós servimos a ele, ou nós servimos ao mundo. Ou nós servimos a ele, ou nós servimos ao diabo. Nós temos que escolher, porque ele disse que não se pode servir a dois. Né? E é isso que nós defendemos. E isso que é a história de protestante. Então, bora ver Jesus dizendo. E graças a Deus, nós vamos concluir que Jesus era protestante. Olha que orgulho de ter o próprio Senhor Jesus como protestante. Né? Então, bora ler aqui a passagem que o Senhor Jesus fala isso. Ó, porque é que nós não devemos servir a dois senhores. Ele diz que nós não devemos servir a dois senhores. Que nós devemos escolher e o porquê que não se pode servir a dois senhores, né? E é por esse motivo que nós servimos a Jesus. Vamos ler aqui Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nessa passagem aqui, ele estava falando aos religiosos a respeito do dinheiro, porque eles eram muito apegados ao dinheiro, de tal forma que eles deixavam de fazer a vontade de Deus, ser voltado para Deus, porque era o avarento, como o jovem rico mesmo ele era, né, que Jesus chamou ele, e porque ele não quis deixar a riqueza dele, porque ele era mais apegado à riqueza do que a Deus, ele não quis ser discípulo de Jesus. Mas essa passagem inclui tudo, aquilo que tira a nossa atenção de Deus, tudo aquilo que nós damos uma preferência maior do que a Deus, porque tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar, nós desonramos o primeiro mandamento, que é que Deus tem que estar em primeiro lugar, né? Então Deus ele falava aqui com os religiosos porque eles eram avarentos, e ele usa Mamon, porque Mamon era o Deus do dinheiro. Né? E o Senhor dizia, porque eles eram avarentos, o Senhor dizia, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, né? Porque se vocês são avarentos e dão mais atenção ao dinheiro, então vocês não estão servindo a Deus. Então, escolham, né? Porque uma hora vocês vão ter que deixar um de lado, né? E eles deixavam era sempre Deus de lado, porque eles eram apegados ao dinheiro. Como qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa deixa de... Muitas pessoas que são avarentas deixam de ir a um culto para resolver uma conta, para ir receber um dinheiro, enfim, quando na verdade nós vamos à igreja, deixamos problemas para lá e só depois que saímos aqui, resolvemos. Eu mesmo posso ter aqui o problema que for, se eu tiver de saída para a igreja, quando eu chegar eu resolvo. Eu não vou deixar de ir para a igreja para resolver problema nenhum, quando eu chegar eu resolvo, né? Então isso é dar preferência ao reino de Deus, tá ali decidido a quem devemos servir. E isso acontece muito, o Senhor disse, não pode servir porque... não servir aos dois, um sempre vai ficar de lado. E você observa que o que Jesus diz, nós devemos se cumprir. Porque por ele servir vários, né? Por ele servir vários, o que acontece? O Senhor Jesus, ele fica de lado. E eu vou lhe mostrar isso, eu vou lhe provar isso, como eu já tenho provado. Porque eu não falo nada que eu não posso provar, não. E eu provo mostrando a você que está escrito na sua Bíblia. Né? No livro de igreja nossa, não, porque o único livro que a nossa igreja usa é a Bíblia e a harpa, né? Para quem não sabe, a harpa é o louvor, é a Bíblia cantada, né? Todos os hinos da harpa cristã são tirados das próprias escrituras. Então, nós só usamos esses dois livros na igreja, né?
Aí, como não tem nenhuma passagem, né, falando a respeito de defendendo que nós devemos servir aos santos, né? Porque eu vou mostrar aqui que os próprios apóstolos eles eram contra isso tudo, porque eles diziam que nós deveríamos servir a Jesus. Como não tem nenhuma passagem de prova, eles se utilizam de passagem que não tem nada a ver. Tipo, para provar que os santos são dignos de honra, de glória, que nós devemos dar a eles a honra e a glória de Jesus, né? Eles usam o quê? Olha como a passagem não tem nada a ver. Paulo, ele defendia que nós deveríamos venerar eles, né? Lembrar deles, fazer imagem dele, venerar, fazer procissão. Agora, cadê a passagem que prova isso? Bom, a passagem é essa. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Pronto. Essa passagem defende que Paulo está mandando venerar ele. Essa passagem defende que nós devemos fazer imagem de Paulo, né, de todos os apóstolos e fazer procissão, promessa e rezar. Aí eu pergunto em que momento nessa passagem Paulo ele fala que nós devemos fazer imagem e que eles são dignos de veneração, né? Porque eu não vi Paulo dizendo isso não. Porque Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não imitava Jesus fazendo imagem de Jesus, fazendo procissão, rezando a imagem dele, fazendo promessa, não. Paulo imitava Jesus na sua atitude, na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua maneira de andar, né? E como os cristãos eles não estavam seguindo Jesus verdadeiramente como o Senhor havia nos ensinado, Paulo fez eles lembrar de como ele falava, de como ele vivia e disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como eu imito Cristo nas minhas qualidades e faço o que Cristo fazia, prego o que Cristo pregava, assim sejais também. Em nenhum momento Paulo está defendendo que ele deveria ser venerado, não. E se tá, eu não estou vendo isso, não. Na passagem não tem nada a ver, nem em imagem fala. Não fala em procissão, não fala em reza, né? Porque se for assim, eu vou ter que concluir que para mim imitar uma pessoa, para mim nascer com as qualidades, características, né, e caráter da minha mãe, então eu vou ter que fazer a imagem dela, né? Por eu ser imitadora dela, por eu parecer com ela, eu vou ter que fazer a imagem dela, vou ter que fazer procissão, vou ter que rezar ela, né? Vou ter que fazer promessa dela. Por quê? Porque se imitar uma pessoa, né, como Paulo está dizendo, consiste nisso, então nós vamos ter que fazer imagem de todos aqueles que nós imitamos, né? Até de um cantor que nós imitamos a música dele, nós vamos ter que fazer uma imagem em homenagem a ele. Aí eu pergunto para você se isso tem fundamento bíblico e se isso tem lógica, né? E para você que ainda tem dúvida, nós ainda não terminamos, nós só começamos, né? As provas ainda tem mais. Né? E se os cristãos imitavam Paulo e Jesus, cadê os cristãos fazendo imagem dos outros? Né? Ou até mesmo imagem de Jesus e venerando. Jesus também imitava o Pai. Jesus dizia assim, ó, aquele que me vê, vê o Pai, porque tudo que o Pai faz eu faço. Agora cadê uma passagem que Jesus, ele para imitar o Pai, ele fazia imagem do Pai? Ele rezava a imagem do Pai, ele fazia procissão e promessas à imagem do Pai? Não. Porque o Senhor Jesus mesmo descarta, né, esse costume ao dizer que a adoração ao Senhor é feita em espírito e em verdade, né? Espírito é invisível e espírito não é matéria. Né? Imagem é visível, é algo que nós vemos, que tocamos, e é matéria. E o Senhor disse que a adoração ela não é feita em matéria, ela é feita em espírito. E está lá em João 4:24, né? Deus é espírito, ou seja, invisível, e a adoração a ele tem que ser em espírito e em verdade. Como ele é invisível, a adoração também, ela tem que ser da maneira correta. Não é por meio de materialismo, não é por meio do que vemos, do que tocamos, do que carregamos nos ombros, mas é por meio da fé. E a fé a gente não vê, a gente sente. Da mesma forma consiste a adoração a Deus. Né? E outras passagens, ele diz, não, nós não é errado, nós devemos ser devotos de quem nós quiser. Este negócio da gente só servir a Jesus, ser devoto só de Jesus, é coisa de protestante. Graças a Deus que Paulo era protestante. Graças a Deus, porque Paulo diz que nós fomos chamados, não foi para ser de Paulo, não foi para ser de Maria, de Tiago, nem de José. E eu vou mostrar 3 passagens provando isso. Paulo disse que todos os cristãos foram chamados para ser de Jesus Cristo e cristão, né? E hoje os cristãos estão deixando de ser cristão,
seguidores de Jesus, para se tornar mariano, seguidores de Maria. E Paulo disse que nós fomos chamados foi para ser seguidor de Jesus, porque ser cristão significa ser seguidor de Jesus. Mariano é seguidor de Maria. E Paulo disse que nós fomos chamados para ser seguidores de Jesus. Nós fomos chamados para sermos de Jesus. Não foi de Paulo, não foi de Pedro, não foi de Maria, nem de João, como ele defende, não. Né? E agora nós vamos às provas, como sempre. Né? Vamos ver aqui o que Paulo diz em Romanos 1, do 1 ao 7. E vamos ver se ele diz que nós fomos chamados para ser dele, para ser de Tiago, de Pedro, de João, né? Bora ver aqui o que o apóstolo Paulo diz. Diz assim o apóstolo Paulo. Ele já começa até descrevendo aqui as provas de que é ele que fala. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, né? Ele diz aqui que foi prometido na Santa Escritura, não foi no dogmas e tradições nem livro de igreja, não, né? Defendendo aqui a sola Escritura também. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, né? Segundo a carne, Jesus foi descendência de Davi. Segundo o Espírito, Jesus não é da descendência de Davi, porque Jesus é Deus. Da mesma forma, segundo a carne, Jesus foi filho de Maria. Segundo o Espírito, ele não é filho dela, porque ele existe diante dela. O que também eles não entendem, né? Declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela qual recebemos a graça e o apostolado. Para o quê? Para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, né? Pelo nome de Jesus, não é pelo nome de Maria, de Pedro, nem de João, como nossos irmãos pregam aí, não. E nós fomos chamados para ser de quem? Nós somos chamados para ser devotos de Maria, de Pedro e de João. Então, bora ver o que Paulo diz aqui. Para que nós fomos chamados? Diz Paulo, em Romanos 1, 6. Entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo, né? Paulo está dizendo aqui que nós fomos chamados para sermos de Jesus Cristo. Foi de Maria, de Pedro nem de João, não. É por isso que nós dizemos que nós somos de Jesus Cristo. Né? Então tá aí a prova. A todos os que estão em Roma. Olha, ele está escrevendo na Igreja Católica Apostólica Romana de Roma, né? Que nós fomos chamados para ser de Jesus, né? Pelo visto, eles esqueceram dessa parte que eles dizem, eu sou de Maria, eu sou de Pedro, eu sou de João, e esqueceram dessa carta que Pedro escreveu à igreja deles, já que ele disse que a igreja aqui de Roma, que Paulo citava, era deles. Sendo que Paulo nunca falou nem sequer o nome da igreja, porque Paulo não falava o nome de igreja. Né? Chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Né? Então tá aí. Paulo provando aí, se nós fomos chamados para ser, não foi de Jesus Cristo, não foi de Maria, de Pedro, nem de João, não. Então, nessa passagem aqui, Paulo está defendendo que nós devemos todos ser devotos de quem? De Maria, de Pedro, de João, não. Ele diz que nós devemos ser devotos de Jesus Cristo, e nós vamos ver por que é que nós devemos servir só a Jesus e ser devotos dele, né? Que Paulo também fala isso. Né? E se eu posso ser devoto de outras pessoas e não deixo Jesus de lado, como ele disse que não se pode servir a dois senhores, porque uma hora você vai ter que abandonar um, observe. Se eu tenho a oportunidade de escolher entre Maria, Pedro, João, José e Jesus, e eu escolho Maria, eu escolho Pedro ou João, em que momento eu estou escolhendo Jesus? Ora, a gente só pode escolher um. Jesus disse que a gente só podia escolher um, pronto. Vamos ver aqui. Nós vamos ter aqui uma disputa de duas cantoras famosas. Por exemplo, a Bruna Carla e a Damares, que são gospel, né? Aí a pessoa manda eu escolher uma das duas. Né? Escolher aí qual é que você prefere. Claro, eu vou escolher a Damares, que eu gosto mais da Damares. Por que é que eu escolhi a Damares? Porque eu tenho uma preferência a ela, porque eu gosto mais dela. Então, quando eu escolho a Damares, eu estou dando a entender que eu não ligo para a Bruna Carla. Então, ela ficou deixada de lado, para você ver. Na vida, tudo que damos preferência a uma coisa, outra coisa fica de lado. Ó, você não pode, ao mesmo tempo, estar conversando com a sua esposa, dando atenção a ela e brincando com o seu filho. Quando você estiver brincando com o seu filho, você não vai estar dando atenção à sua esposa. E quando você estiver dando atenção, ela não vai estar brincando com o seu filho. Sempre um fica de lado. Então, quando nós deixamos de servir a Jesus, de dar atenção a ele, para dar atenção a Maria, a Pedro, a João, Jesus está ficando de lado. Por quê? Porque ele disse que não tem como nós servir a dois senhores. Né? Então, a prova já está aí. Isso aí é coisa de quem não pensa. Aí, outro argumento que eles usam. Não, João, Pedro, eles têm que ser venerados. Eles foram muito usados por Deus, eles fizeram milagre. Primeiro de tudo, eles não fizeram milagre nenhum. Porque o milagre quem opera é Deus. Né? E venerado também eles não podem ser.
Porque nós vemos a prova disso lá em Atos 3, em toda a Bíblia. Vamos falar de Atos 3. O que foi que aconteceu lá em Atos 3? Em Atos 3, Pedro e João foram, né, ao templo formoso. E o que aconteceu? Eles foram à tarde lá para a oração. E encontraram um homem que há mais de 40 anos ele era colocado lá para pedir esmola, né? Então Pedro tomou a frente. Ele pediu a esmola a Pedro e Pedro disse que não tinha prata, não tinha ouro, não tinha nada. Só tinha Jesus, né? Então Pedro falou em nome de Jesus, se levanta e anda. Que ele não andava. Há mais de 40 anos ele não andava. Então, pelo nome de Jesus, ele ficou curado. Aí o que foi que aconteceu? Aconteceu o mesmo que acontece hoje. Deram a honra e a glória a Pedro e a João. Correram para cima dele, né? Ora, esses homens é muito santo. Ora, eles curaram ali, ó, o homem que há mais de 40 anos estava coxo. O que foi que Pedro e João fizeram? Rasgaram suas vestes e disseram, vocês estão loucos? Né? A honra e a glória é do Senhor, porque foi pelo nome do Senhor que este homem ficou curado. Nós não curemos ele não, foi o Senhor Jesus que curou. Então dê honra e glória ao Senhor Jesus e não a nós, porque nós somos apenas servos, né? Que, enfim, eles repreenderam totalmente a atitude dos cristãos da época, que é o que acontece hoje, né? Deus opera um milagre e eles agradecem a Maria, a Pedro, a João e diz que eles merecem ser venerados por causa disso, né? Mas se Pedro e João, mesmo em vida, eles não concordavam com isso, será que hoje eles vão concordar, né? Eles não concordam. Olha, Pedro, ainda em vida, ele não aceitasse que ninguém se curvasse diante dele para venerar, para ficar dizendo ali que ele era isso, aquilo, outro, não, né? E isso todo mundo já sabe disso, né? Todo mundo sabe. Por quê? Porque se Cornélio tivesse apenas se curvado diante de Pedro e Pedro tivesse repreendido porque ele estava falando, então bastava Pedro mandar ele se calar e ficar ajoelhado diante dele. O que foi que aconteceu? Pedro passava em todas as cidades e o Espírito Santo era tão forte nele que onde ele passava, só a sombra dele curava e os demônios fugiam, porque o Espírito Santo habitava nele. Os demônios fugiam era com medo do Espírito Santo que estava em Pedro, né? Não era com medo de Pedro, não. Porque Pedro era um homem santo que buscava a santidade, estar mais próximo de Deus, então o Espírito Santo brilhava mais forte nele. Quando os espíritos olham para nós e veem o Espírito Santo, eles fogem, né? Então Pedro tinha isso. Aí Cornélio, ele queria muito ver Pedro, né? Porque ouviu falar muito bem de Pedro, um homem muito usado por Deus. Ora, eu quero ver este homem. Ele era fã de Pedro. Então ele chamou Pedro para ir à casa dele. Pedro foi lá na casa dele. Por ele ser fã de Pedro, quando ele viu Pedro, ele se curvou diante de Pedro. Ele se ajoelhou diante de Pedro. O que foi que Pedro fez? Pedro tomou pela mão e o repreendeu. Levanta-te, porque eu sou homem também. No sentido de que se curva diante de Deus, porque assim como tu é homem, eu também sou. Né? Pedro tomou pela mão e levantou. Aí eu pergunto, se Pedro estava vivo, andava na terra fazendo milagre, ele não permitisse que ninguém se curvasse diante dele, que tinha vida, será que ele vai querer que se curve diante de imagem dele sem vida? Né? Então, fica aí a pergunta para você. Porque ele repreendeu isso aí. Mais uma vez, existe uma dissensão muito grande, como na época de Paulo já existia nas igrejas, né? Qual é a dissensão de hoje em dia? É que ele disse é uma só igreja, e ela está dividida contra ela mesma. Por quê? Porque como são vários senhores para se servir, um sempre diz, eu sou de Maria, eu sou de Pedro, eu sou de João, esse é maior, esse é menor, né? Tem essa disputa, e naquela época em que os apóstolos viviam na terra, isso já ocorria dentro da igreja. Quando um apóstolo era muito usado por Deus, eles ficavam ali na disputa. E aqui nós vamos citar a disputa aqui entre dois apóstolos que foram muito cultuados, que foi Apolo, né? Santo Apolo e Paulo. De forma que a igreja estava em dissensões, brigando. Um grupo dizia eu sou de Apolo, porque Apolo é mais usado por Deus. E o outro dizia eu sou de Paulo, porque Paulo é mais usado por Deus. E Paulo enviou carta dizendo para ele deixar de besteira, né? Porque ele devia o ser de Jesus Cristo. Paulo cita assim, eu não morri na cruz por vocês, não foi Jesus que morreu? Vocês foram batizados em meu nome? Não foram, então vocês têm que ser de Jesus, porque vocês são batizados no nome de Jesus, e Jesus foi que morreu por vocês. Paulo, ele repreende isso, ainda em vida, os apóstolos eles não aceitavam veneração a eles, exaltação. Né? Por quê? Porque eles davam a honra e a glória a Deus. Porque nós somos usados para entregar o milagre. Mas quem opera é o Senhor. Então a honra e a glória é dele. Né? Porque as pessoas tiram a honra e a glória de Deus. Deus faz uma coisa, eles agradecem a outra. Né?
Não é porque uma pessoa vem na minha casa entregar um presente à mãe de outro que eu vou ter que depois agradecer, dizer muito obrigado, isso, aquilo, outro com a pessoa que entregou. Eu tenho que falar com quem mandou o presente, né? Então, os servos de Deus, eles apenas entregam o presente, mas o dono do presente é Deus. O dono do milagre é Deus, então a honra e a glória é dele, né? É isso que nós defendemos, porque era isso que os profetas, os apóstolos e até Jesus defendeu, para nos dar o exemplo de que a honra e a glória é de Deus. Jesus, ele se esvaziava, mesmo ele sendo Deus, ele se esvaziava de toda a honra e a glória dele e dava ao Pai, para que nós fizéssemos o mesmo, né? Porque ele diz que, Paulo, ele nos aconselha a ser como Jesus, né? Pois que ele não existiu em forma de Deus, mesmo não usou por usurpação ser igual a Deus. Mesmo sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória. Então ele diz, sejais como Jesus, que mesmo sendo Deus, tirava a sua honra e a sua glória e dava ao Pai. Então sejais assim também, que a honra e que a glória jamais seja de vós, mas somente do Pai, né? É isso que nós defendemos. E havia essas dissensões, como hoje existe, né? Ele diz que a gente diz, eu sou de tal igreja, eu sou disso, daquilo. Mas todos nós somos de igreja diferente, de igrejas que tem a placa diferente. Mas nós somos de Jesus, né? Pergunte o da Assembleia de quem que eles são. Eles vão dizer que são de Jesus. Pergunte a Deus e amor. São placas diferentes. Pergunte quem que eles são. É de Jesus. Só muda a placa, mas todos são de Jesus. Ao contrário deles que estão dentro de uma mesma igreja, quando você pergunta, você é de quem? Eu sou devoto de José, como eu mesmo era, né? Quando eu era católica, eu era devoto de José. E aí o outro, você é quem? Eu sou devoto de Pedro. E você, Maria, ou seja, estão divididos contra eles mesmos, né? Nós somos divididos, mas nós somos de um só Senhor, que é o Senhor Jesus. E eles, né, que não são divididos, que diz ser único, estão divididos porque são de vários. Não sabe ao certo quem é. Havia essa divisão naquela época e Paulo ele é contra isso. Vamos ver o que diz Paulo aos cristãos por causa dessa divisão que um dizia ser de outro aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 12 e 13. Quero dizer isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Foste vós batizados em nome de Paulo, né? Pergunta Paulo. Por que vocês ficais aí dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo? Porventura não só foi Cristo que morreu por vocês? Né? Porventura foi Paulo, foi Apolo, foi Cefas. Vocês foram batizados em nome de Apolo, em nome de Cefas, em nome de, né? Em nome de Paulo, foram batizados em nome de Jesus, né? Então Paulo dizer para ele dizer ser de Jesus, porque foi Jesus que morreu na cruz para nos salvar, e é em nome dele, é pelo nome dele que nós somos batizados, não pelo nome dos apóstolos. Paulo, naquela época, ele já condenava isso. Ele escreveu cartas às igrejas para exortar os cristãos, porque eles ficavam dizendo, né? Inclusive, Paulo se coloca aqui, que ele dizia o ser de Paulo. Paulo dizia, por acaso eu morri na cruz por vocês? Por acaso vocês foram batizados em meu nome para ficar dizendo que são meus, né? Porventura não foi Cristo que morreu por vocês? Porventura Cristo está dividido, né? Para você ver como Paulo ele era contra isso aí, né? Isso que fazia hoje diz que eles eram a favor, porque não conhece nem a própria Bíblia que tem, né? E vamos ver a continuação disso em 1 Coríntios 3, 4 e 6. Olha, veja o que é que Paulo diz mais, ó. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais, porventura não andais segundo a carne, né? Porventura não preferem ser de homens do que de Deus, né? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministro pelo qual os creste e fostes, conforme o que o Senhor deu a cada um, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 1, 3, 4 ao 6. Ou seja, Paulo diz assim, por que vocês ficam dizendo eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, né? Porventura não deve ser de Deus segundo o Espírito, não segundo a carne. Cristão não foi chamado para andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Então ele diz que quem diz isso, eu sou de outro, sem ser de Deus, anda segundo a carne. Fala segundo a carne e não segundo o Espírito, né? E Paulo pergunta quem é Paulo, né? Quem é Apolo para que vocês fiquem dizendo ser nosso, né? Porventura nós não somos servos de Jesus? Então, se nós somos servos e Jesus é o Senhor, vocês têm que ser do Senhor, não é do servo. Porque assim como vocês obedecem às ordens de Jesus, nós também obedecemos, né? Por quê? Porque eu plantei, Apolo regou. Mas
quem dá o crescimento é Deus. Ele disse, eu sou usado de uma forma, Apolo é usado de outra. Mas a honra e a glória é de Deus. O louvor, a adoração é de Deus, né? Ele exalta a Deus, ele se esvazia, ele coloca ele aqui mesmo, né? Em nenhum momento ele defende que a veneração que os cristãos estavam fazendo a ele era correta, não, né? Como ele disse que eles eram a favor disso aí. Então, Paulo não compactuava, que eles ficavam dizendo, eu sou de Cefas, porque Cefas era muito usado. Eu sou de Apolo, aí tinha um grupo que preferia Apolo. O outro, eu sou de Paulo, porque eu prefiro Paulo. Ficava aquela disputa, não, Cefas é maior, não é Paulo. E o outro, não é Apolo. Ficava essa divisão, como hoje existe. Né? Um, eu sou de Maria, porque não, Maria é maior, está acima de tudo. O outro, eu sou de Pedro, por quê? Porque Pedro foi papa, tá maior. E o outro, eu sou de José, por quê? Porque foi pai de Jesus. Enfim, é a mesma disputa que havia entre os cristãos na época que Paulo escreveu carta exortando eles a não se deixar levar por isso, a não ficar dizendo eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, mas sou de Cristo, né? Por quê? Porque os apóstolos são servos, mas Jesus, ele é Senhor. Assim como Apolo, Cefas e Paulo obedeciam a Deus, né, servia a Deus, da mesma forma os cristãos que estavam disputindo por eles serviam a Deus, ou seja, todos eram servos, não havia diferença. Em nenhum momento Paulo se coloca acima de Apolo e nem abaixo, ele se coloca na mesma posição, de maneira que nenhum está acima e nenhum outro está abaixo, nenhum é melhor e nenhum é pior, porque o único que é melhor e está acima, aqui Paulo diz que é Jesus, como de fato tem que ser, né? Outra coisa, eles louvam, observe, eles louvam, eles rezam, né, aos servos. Observe, quando eu estou rezando a Maria, a Pedro, a João, em que momento eu estou rezando para Jesus? Né? Em que momento eu estou rezando para Jesus? Se eu estiver conversando ali com uma pessoa, tiver 5 comigo, eu estiver conversando só com eu só estou dando atenção àquela que eu estou conversando, eu não estou dando atenção às outras. Então a gente dá a atenção àquele que temos uma preferência. Aquele que temos uma preferência, nós deixamos claro que os outros ficam de lado. Né? E Jesus, ele sempre fica de lado. Por quê? Observe. Louvor, quando vão louvar, quando não louvam Maria, Pedro e a João. Cadê Jesus que não aparece? Né? Quando vão rezar, uns rezam Maria, outros rezam Pedro, outros rezam João. Cadê Jesus que não aparece? Né? Quando vão fazer procissão, imagem de Maria, de Pedro e de João, cadê Jesus mais uma vez que não aparece? Né? Então, Jesus disse que ele ficaria de lado e de fato nós vemos ele ficar de lado, porque nós não vemos Jesus nessas tradições aí não. Né? E eles ensinam isso aí, né? A gente fazer tudo isso voltado para os céus. Jesus nos ensinou a orar quem? Jesus nos ensinou a orar a mãe dele? Jesus nos ensinou a orar a Pedro, a Maria, a João? Não. Em todos os momentos que Jesus passou na terra, todas as orações que ele fez foi voltado para o Pai e foi dessa maneira que ele nos ensinou a orar ao Pai. Jesus não nos ensinou a orar para profeta, Jesus não nos ensinou a orar a mãe dele e Jesus não nos ensinou a orar a apóstolos nem a anjos, né? E nós vamos ver isso aqui nos ensinamentos que Jesus deu, que eles conhecem bem esses ensinamentos, mas eles descartam. Mateus 6,6. O que é que Jesus diz em Mateus 6,6? Jesus, ele começa ali a ensinar os apóstolos como que eles deveriam orar, como deveria ser feita a oração. E Jesus disse, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai que está em secreto. Observe que Jesus diz para nós orar ao Pai. Aqui, quando Jesus nos manda orar ao Pai, observe que não aparece, ele não diz orai a minha mãe, ele não diz orai a Pedro, a João, ele não diz orai a Abraão, a Isaac e a Jacó, não, ele diz orai ao teu Pai que está em secreto, né? Quem é o nosso Pai que está em secreto, oculto, que nós falamos com ele, que nós não vemos, mas sentimos, é Deus, né? Jesus chamava Deus de Pai e nos ensinava a chamar também de Pai. Então, foi assim que Jesus nos ensinou. E a prova, outra prova. Jesus também, quando ele ensinou ali a oração do Pai Nosso, ele estava ensinando os cristãos a maneira correta como eles deveriam orar. Né? Que é a oração que está lá em Mateus 6, do verso 9 ao 3, a oração do Pai Nosso. Né? Observe, Jesus nos ensina a orar o quê? Quem é que aparece em toda a oração? É o Pai. Né? Em que momento aparece profeta? Em que momento aparece apóstolo ou a mãe de Jesus? Jesus disse, Pai nosso que estás no céu. Jesus não disse Arcanjo Gabriel que está no céu, Tiago, João Batista que está no céu, que eles já haviam morrido, né? Anjo tal que está no céu, Abraão, Isaac e Jacó que está no céu, não. Jesus disse, Pai
nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Ele dá a honra e a glória toda a Deus. Você pode ver aí que não aparece anjo, não aparece profeta, não aparece apóstolo nenhum, e nem a mãe dele. Ele disse que é para orar ao Pai. Eles ensinam aí é diferente. E, caso ainda tenha dúvida, você pode depois ler João 17. Veja, em todas as orações de Jesus, ele orava ao Pai. Né? E lá em João 17, Jesus fez a última oração dele ao Pai, pouco antes de ser entregue. Observe que toda a oração dele é voltada para o Pai. Em nenhum momento ele ora falando com Abraão, com Isaac, com Jacó, nem com nenhum outro, não. A oração toda é voltada ao Pai, entregando a humanidade ao Pai, pedindo força para suportar. Né? Foi assim que ele nos ensinou. É por isso que nós oramos ao Pai. É porque Jesus não nos ensinou a orar para a mãe dele. Jesus não nos ensinou a orar a anjo, a profeta, e nem apóstolo. Jesus nos ensinou a orar ao Pai. E os próprios apóstolos oravam ao Pai. Né? Eu nunca vi nenhum apóstolo orando a Maria, a nenhum profeta que tinha morrido, a nenhum apóstolo que tinha morrido. Eles se ajoelhavam e oravam ao Pai. Né? Você pode ver que não existe. Se existe, pode deixar o comentário aí, né? Que eu nunca vi, não. Né? Porque pode alguém dizer, mas Jesus era Jesus. Jesus orava ao Pai. Mas os apóstolos, eles também oravam ao Pai. Você pode ver nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, de João, para quem era que eles oravam. Porque você vai ver que é o Pai. Em nenhum momento eles oram para nenhum profeta, não. Né? E esses costumes que eles disseram da igreja primitiva, cadê? Né? Como eu mostrei aqui, a igreja primitiva não tinha esse costume de fazer imagem, de venerar, de fazer promessa, procissão. Por quê? Porque eles adoravam a Deus em espírito e em verdade, como Jesus ensinou a eles, lá em João 4:24. Né? Em nenhum momento se encaixa imagem aqui, porque ele diz que Deus é espírito, então ele tem que ser adorado em espírito. É uma adoração que nós não vemos, nós sentimos. Nós não apalpamos e não carregamos nos ombros, nós carregamos em nós. Né? E eles vão contra isso. Jesus e os apóstolos oravam ao Pai. Em nenhum momento eles oravam a mãe de Jesus, nem a nenhum profeta, nem a nenhum outro apóstolo tinha morrido. Né? Então por que eles fazem isso? Era um costume da igreja primitiva. E cadê as passagens, né, que provam isso? Porque a gente pede e ele nunca mostra. As passagens que ele mostra é passagem que não tem nada a ver. As passagens que ele mostra, dizendo que Paulo, ele... Pronto, eu vou mostrar aqui. A passagem que ele mostra para dizer que Paulo ele fazia promessa a Deus. Não, promessa a imagem. Paulo fazia promessa a imagem. Atos 18:18. O que está dizendo lá em Atos 18:18? Em Atos 18:18 não está falando nem de Paulo, não. E não está falando de imagem, não. Lá em Atos 18:18 diz que Priscila e Aquilo rasparam a cabeça. Né? Eles estavam com Paulo, eles rasparam a cabeça porque tinham feito voto a Deus. Né? E eles usam essa passagem para dizer que Paulo tinha raspado a cabeça e tinha feito promessas à imagem. Aí eu pergunto em que momento. Em Atos 18:18 fala de Paulo, que Paulo raspou a cabeça, porque diz que foi Aquilo e Priscila que rasparam. Em que momento fala que Paulo fez promessa à imagem, porque diz que Priscila e Aquila fizeram voto, foi com Deus. Né? Então essas passagens são aqueles usos para defender isso aí, né? E eles querem que a gente engula, não? Tá aí a prova. Aí a gente vai lá e diz, né? A verdade, que é o que eu estou dizendo aqui. Aí eles mudam de assunto, nunca mostram. E quando eles mostram essas passagens aí que a gente estão dando razão da fé deles, para ver como eles interpretam a Bíblia bem, né? Depois que a gente que interpreta mal. Então tá aí, tá explicado, né? De acordo com os apóstolos, eles recebiam honra e glória. Eles diziam que nós devíamos dizer ser um, ser de outro, né? Como você pode ver, eles eram contra isso, né? E eles faziam, para ser imitador de Jesus, eles consistiam em rezar a imagem, fazer procissões e promessas, né? Então, eu nunca vi nenhum. Já pedi já uns 200 católicos para me mostrar, né? Me mostrem um só, eu só quero um. Eu não quero 2, nem quero 3. Não, apóstolos rezando a imagem, fazendo procissão e promessa, eu só quero um. Já pedi, foi a 200 já. Se não duvidar, foi mais. E nenhum me mostrou. Por quê? Porque não tem. Né? Porque não tem, porque servir a Deus, imitar Jesus, os apóstolos, é imitar no que eles andavam, é fazer o que eles faziam. Não é eu ter uma imagem de Paulo aqui no meu rack e dizer que estou imitando ele, sendo que Paulo era santo e eu não valo nada. Sendo que Paulo andava com a Bíblia debaixo do braço e eu vou andar com a arma. De que adianta? É isso que hoje eles fazem, eles que estão imitando. Eles estão imitando Maria. Olha aí, eles põem a imagem de Maria no rack, que era santa, boa, né? Que de fato ela era mesmo, e ela é, tanto que ela está no céu, né?
Aí botar a imagem lá não faz nada do que ela fazia. Não é santo, não é bom, não se parece em nada com ela, não faz nada do que ela fazia e diz que está imitando ela. Está imitando porque tem uma imagem no hack, então eu vou arrumar uma de Jesus, eu vou botar lá e pronto. Estou imitando Jesus e vou para o céu. Né? Então imitar consiste em fazer o que eles faziam. Nós devemos imitar o santo sim, mas na sua maneira de viver. Né? Observe como era que Jesus imitava o Pai, era sendo bom como o Pai era curando. Era alimentando multidões, era perdoando. Por isso que ele dizia que aquele que vê, ele vê o Pai. Porque o que ele fazia era o mesmo que o Pai fazia. Os apóstolos imitavam Jesus fazendo o mesmo, curando, orando nas pessoas sem pedir nada, né? Que eles cobram por tudo aí. E é proibido cobrar, porque Deus dá. E aquilo que Deus dá não pode se vender não, e eles vendem. Né? Tem pessoas que não fazem coisas nas suas casas porque não tem condição de pagar, porque eles cobram. Os apóstolos faziam tudo de graça, imitavam Jesus. É nisso que consiste o imitar, que Paulo disse. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, como eu prego a palavra, como ando segundo a palavra, como amo os irmãos, sejais vós assim também. Era isso que Paulo falava. Paulo não estava dizendo que tinha que fazer a imagem dele, venerar, andar com ela nos ombros, rezar, fazer promessa, não. Né? Pelo menos eu não vejo Paulo dizendo isso, não. E ele era contra essa veneração, ele era contra essa preferência que dava a eles. Tanto que quando estava ali a disputa entre a igreja de Corinto, um dizendo eu sou de Paulo e outro dizendo eu sou de Apolo, porque né, havia dois grupos. Um dizia, não, Paulo é muito santo. Outro dizia, não, é Apolo. Apolo está acima de Paulo. E outro dizia, não, era Paulo. Paulo escreveu carta dizendo, nenhum está acima do outro. Né? Eu faço a minha parte, Apolo faz a dele, mas a honra e a glória é do Senhor Jesus, o Paulo diz. Né? Em nenhum momento ele diz, eu estou acima, eu sou melhor do que Apolo, nem Apolo diz que é melhor do que Paulo. Antes, ele dizia, o único que é maior é Jesus, o único digno de honra e de glória é Jesus, porque assim como vós sois servos, nós somos servos também, mas Jesus é o Senhor. Né? E eu pergunto, qual é que vale mais a pena? É servir aos servos que recebem ordem de Jesus, como nós, ou é servir ao Senhor Jesus, que não é servo, é Senhor e que dá ordens, e que o universo inteiro obedece a Ele, né? Enfim, eu prefiro servir a Jesus, porque Jesus ele não se curva diante de ninguém, né? Porque Ele é Deus, Ele não se curva, né? Jesus não serve a ninguém, porque Ele é servido, porque Ele não é servo, Ele é Senhor, né? Há 2 anos atrás, eu tomei essa decisão de servir ao Senhor Jesus. Na época que eu era católica, eu também tinha isso, né? Esse costume aí. Inclusive, para quem eu era mais voltado, rezava mais, pedia mais as coisas, confiava mais em José, porque era padroeiro, que a igreja ensinou assim, né? A igreja ensinou que a gente tinha que ser devoto desse, daquele outro. Então eu vou escolher um. E, né, como o padroeiro daqui era São José, então eu era padroeiro de São José, né? Que era pai de Jesus e tudo. Mas a Bíblia nos ensina assim, não. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser desse, daquele outro, da honra e glória àquele outro, não. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser de Jesus Cristo, como diz Paulo, né? Em Romanos 1, do 1 ao 7, Paulo fala isso. Nós devemos ser de Jesus Cristo. Nós somos chamados para sermos cristãos, seguidores de Cristo, e não para sermos marianos, seguidores de Maria, seguidores de João, seguidores de Pedro, de quem quer que seja, né? Porque eles foram apenas exemplos para nós, não que nós devemos adorar ele. Porque imagina, Paulo enviava carta às igrejas, digamos que cada igreja tinha 1000 cristãos, ele chamava todas as pessoas da igreja de santos. Né? E se ser santo, seguir o exemplo dele, consistir em imagem, então podemos dizer que nas igrejas de Corinto, de Filipe, de Roma, né? Se a igreja tivesse 1000 santos, 1000 cristãos, porque o Paulo chama todos de santo, então vamos concluir que, né, havia ali uma prateleira com a imagem de cada um, porque era o santo e ser santo consiste nisso. Né? E você acredita nisso? Eu não creio nisso não, né? Porque Paulo diz aí, como eu já mostrei para você, que santo é aquele que é comprado, remido com o sangue de Jesus. Por isso, quando ele envia carta às igrejas, ele chama todo de santo. Ele não diz que santo é só ele, que é só Abraão, Isaac e Jacó que já morreram. Não, é todos que foram comprados, remidos com o sangue de Jesus, que creem em Jesus, que invocam o nome de Jesus e que servem verdadeiramente a Jesus. Esse Paulo diz ser santo. Né? Então tá explicadinho, né? Dando razão da nossa fé. E ver aí se faz sentido, se as passagens que eu li fogem em algum momento do que eu estou falando aqui, ou se não, né? Ou você pode ver aí, né? Então tá aí, medita aí, né?
Ele diz que a gente sabe da razão da nossa fé, não entende de Bíblia, pois então tá aí. O que eu entendo de Bíblia é o que ela diz, não é a minha opinião não, né? Então medita aí, que a paz do Senhor esteja com todos, né? Agora e para sempre. E eu sou protestante sim, como eles gostam de chamar protestante, sou com muito orgulho. Porque protestante é protestar contra a mentira, né? É não se curvar diante da mentira, que tanto se curva porque são pagos, né? Porque quando Jesus veio à Terra, por ele protestar contra as mentiras que era contada pelo Império Romano, por ele não compactuar com a mentira que era contada por eles, com o paganismo que era pregado, né, por ele não se curvar diante disso tudo, foi por isso que fizeram o que fizeram com ele. Mataram ele e pregaram ele numa cruz. Por quê? Porque ele condenava a prática dos religiosos, como hoje nós condenamos, né? Então protestante é isso, é protestar contra aquilo que não está de acordo com a palavra. Jesus mesmo foi, né? Então é um orgulho que o Senhor foi protestante, porque ele protestou também contra as mentiras contadas pelo Império Romano. Tanto que foi o Império Romano que matou ele, né? Foi os soldadinhos romanos que fizeram tudo ali com Jesus. Bufetearam ele, cuspiram no rosto dele, chicotearam ele, né? Para zombar dele, que ele dizia ser rei, coroaram ele com uma coroa de espinho, foi o Império Romano, né? O líder da igreja maldita deles, né? Que a igreja leva o nome dele, do Império Romano, né? Pode ver lá nos evangelhos quem foi que matou Jesus e fez essa atrocidade. Com Jesus foi o líder da igreja deles, tanto que a placa leva o nome dele, né? Igreja Católica Apostólica Romana, de Roma, comandada pelo Império Romano, que na época era o tal, né? Na época ele não aceitava outra doutrina, outra religião que não fosse a deles, né? E por Jesus e os apóstolos ser contra o que eles pregavam, como hoje nós somos, eles fizeram o que fizeram lá, que você pode ver nos evangelhos, né? Foi eles, não fomos nós não, né? Foi os soldados romanos. Então tá aí. Medita aí, em nome de Jesus.